Fé. Não é fácil ter fé. Não é natural do ser humano, não faz parte da nossa formação. A gente nasce muito longe de ser alguém de fé. E Hebreus 11, capítulo 11, verso 1, talvez você conheça, fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Como que eu vou ter certeza de uma coisa que eu espero que aconteça quando ela é impossível? Porque quando é uma coisa natural, tem coisa que é fácil ter fé. A gente sabe que vai acontecer, você espera que vai acontecer e acontece. Agora, quando você precisa de um milagre, é como que você vai ter certeza de que aquilo vai acontecer? É muito difícil ter fé. Convicção de fatos que não se veem. Como confiar e acreditar no invisível? Tem gente que não acredita no visível. Está na frente, está nos olhos, está na cara, a pessoa não acredita. Você conta para ela, você fala para ela, você mostra para ela e ela não acredita. Como vai acreditar no invisível? Então é muito mais difícil quando a gente pensa num Deus invisível, e em propósitos e planos e sonhos e coisas que esse livro chamado Bíblia fala, que a gente não vê, a gente imagina. Como que você vai crer nisso? Como vai ter fé? Fé é certeza daquilo que se espera. Não aconteceu ainda, você espera, mas tem certeza que vai acontecer. Convicção daquilo que não se vê. Então, fé não é humana, não é uma coisa humana. Não faz parte desse mundo, não faz parte de nós. Só Deus pode dar fé para nós. Tem que ser em comunhão com Ele, um relacionamento com Ele, para receber dEle uma coisa que não é nossa. Não é natural, não tem como. Tem que buscar em Deus. Ele que dá fé para a gente. Então tem gente que fala assim, mas a fé tem que ter uma fé cega. Tem momentos que sim, mas a fé não é cega, ela é baseada em evidências. Tem fatos, tem evidências. Evidências que você percebe. Tem um Deus. Ele ouve, Ele atende, Ele pode. Então ela não é completamente cega. Hoje eu falei para vocês no começo que o tema é, ainda lembra? Limite da fé. Limite da fé. Qual que é o limite da sua fé? Você já experimentou o limite da fé? Chegou uma hora que ela acabou, você falou, agora não vai mais. Estou no limite. Não? E então você não se esforçou muito. Ela chega no limite. Tem hora que você fala assim, e agora? E agora? Cadê Deus? E o milagre não aconteceu. E aí? Como que fica com a fé? Você ora, jejua, levanta na madrugada, faz tudo, e o milagre não aconteceu. Chega no limite da fé. E agora? Aí a gente fica parecendo que é bobo. Porque você questiona você mesmo. Como assim? Eu fiz tudo o que eu podia. A minha parte eu fiz, eu sei que eu fiz. E Deus? Parece que não ouviu? Parece que não vai atender? Não aconteceu nada? Elias chegou no limite da fé. E a gente chega no limite da fé por vários motivos. O Elias tinha acabado, a gente fica pensando, né? O Elias tinha acabado de ver coisas incríveis acontecendo, e a fé dele parece que acabou. O povo de Israel saíram do Egito e viram 10 pragas caindo nos egípcios, e neles não. Aí no caminho, cadê a fé? Já não tinha fé. Aí Deus abre o mar vermelho, eles passam, chegou do outro lado, cadê a fé? Acabou a fé. Aí estão com fome, cai maná do céu. Só que passa um pouquinho, cadê a fé? Parece que não viram nada, parece que não aconteceu nada. Se esqueceram dos milagres que aconteceram antes. Tem uma hora que a fé acaba, e cada um tem a sua resiliência, a fé dura um tempo. O Elias foi chamado por Deus, na realidade ele se colocou naquela situação, para fazer coisas incríveis. E ele começou a ver milagres incríveis, fantásticos. Ele
falou que não ia chover, e não choveu. E demorou mais de 3 anos. Ele estava vendo as coisas acontecendo, os milagres acontecendo. Aí, depois disso, que ele falou, com a minha palavra vai voltar a chover. Voltou a chover. Aí ele faz um desafio. Vem os profetas de Baal. E aí ficam o dia inteiro lá em cima do monte. E não acontece nada com os profetas de Baal em volta do altar, e eles cantando, dançando e tal. Elias vai lá, faz uma oração, com fé. Vem fogo do céu, consome o sacrifício, consome as pedras, consome a água que estava em volta. Aí manda sacrificar os profetas, vão lá, mata os profetas de Baal todos. Falou, acabou, vamos resolver isso aqui. Aí o Acabe mandou avisar para Jezabel. Você pode olhar isso, está lá em 1 Reis, no capítulo 17, 18 em diante. O que acontece? Ela manda uma mensagem para ele. Elias, é o seguinte, amanhã, essa hora, se você não estiver morto, como estão os meus profetas, eu não tenho palavra. Porque amanhã você morre. E ele ficou com medo. Se mandou, fugiu. Foi embora. Andou 1 dia e meio, correndo, fugindo de medo para não morrer. Chegou uma hora que ele estava tão cansado, sem ter comido, sem ter bebido, sem ter feito nada, exausto de correr 1 dia fugindo, que ele caiu embaixo de uma árvore e falou para Deus assim, quero morrer, pode levar minha alma. Se queria morrer, ficasse lá, que Jezabel dava um jeito, né? Ela não ia matar. Então, para que fugiu da morte para querer morrer 1 dia depois? Adiou 1 dia. Né? Então, não fazia sentido. Ele estava exausto, ele estava cansado. A fé dele tinha chegado no limite. Deus, na misericórdia, manda um anjo. Aí o anjo vem, acorda ele acorda, olha para o anjo fala assim, ó, você está exausto, você precisa comer. Preparei uma refeição aqui para você, come. Ele comeu, bebeu água, estava tão cansado que terminou de comer, o que aconteceu? Apagou, dormiu de novo. Passou um tempo, o anjo acorda ele de novo, bate no ombro dele e fala, você precisa comer de novo, você está muito cansado. Ele comeu de novo, e aí ele seguiu, a Bíblia diz, para o Monte Horebe, o Monte do Senhor. E olha que coisa incrível. Diz ali o texto que, com a força daquela refeição, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Não sei você. Eu queria a receita dessa refeição que o anjo fez. Porque brincadeira, né? Você come, dura 40 dias a energia, não precisa comer de novo. Ele andou 40 dias e 40 noites com aquela refeição que o anjo fez. Esquece Red Bull te dá asas. Para que energético? Para que tomar um cafezinho? Para que comer isso, beber aquilo e tal, para te dar energia? Uma refeição, 40 dias. Aí ele está lá, escondido na caverna, no monte do Senhor. E aí Deus aparece, fala com ele. Elias, o que você está fazendo aqui? Aí ele fala, eu estou aqui porque eu fui extremamente fiel ao Senhor. E ele começa a dizer, mas os profetas de Baal e tal, e Jezabel explica e tal, por isso que eu estou aqui, porque se eu estivesse lá eu estava morto. E aí Deus se manifesta. Primeiro, um vento muito forte, derrubando tudo. Deus não estava no vento, diz o texto. Aí, um terremoto. As pedras começaram a cair da montanha para todo lado. Deus não estava no terremoto. Aí passa um fogo consumindo tudo. Deus não estava no fogo. E o Elias só olhando tudo aquilo dentro da caverna. De repente vem uma brisa suave. Aí Deus estava na brisa, na calma, na tranquilidade. E aí Elias sai e Deus fala para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Aí ele vem com o mesmo discurso de novo. Senhor, eu estou aqui. E ele fala, porque eu fui extremamente fiel ao Senhor. E aí aconteceu isso, e os profetas de Baal e tal, tal, tal. Aí Deus fala para ele, você vai lá para a Síria, você vai andar os 40 dias tudo de novo. Quem mandou ir longe? Vai lá para a Síria, você vai ungir esse. Aí você vai ungir esse aqui como rei, vai ficar no lugar do Acabe. E você vai procurar um rapaz chamado Eliseu, que vai ficar no teu lugar. O Elias não entendeu até aí qual era o plano de Deus. Porque qual era o plano de Deus para ele? Quando falou, Eliseu vai ficar no teu lugar.
Ó, vai subir na carruagem de fogo. Ele nem imaginava. Isso, talvez ele pensou, opa, está chegando a aposentadoria, beleza, então isso é boa notícia. Eu vou aposentar, vai ter outro que vai estar no meu lugar, e eu vou ficar de fora só olhando. Chega de ficar carregando esse peso todo aí que eu não estou aguentando mais. E Elias foi porque tinha um trabalho para fazer. Tinha uma obra para fazer. Olha que interessante. A fé tem hora que quando ela está acabando, a gente precisa tirar um tempo. Tem que dar um descanso. Ele fez uma viagem, foi embora para longe dos problemas, né? 40 dias estava lá descansando, renovando as suas energias, teve um contato com Deus, um encontro com Deus e voltou com muito mais força, energia e poder. Porque quando ele voltou, cuidado com Elias, que é essa hora aqui que dava medo. A palavra do Elias era a palavra de Deus. Ele falava, a coisa acontecia. E eu fico chocado com o que aconteceu, porque o Acabe e a Jezabel queriam acabar com ele. Quando ficaram sabendo que Elias estava de volta, Acabe falou assim, 50 soldados. A gente estudou semana passada, nosso grupo de estudo, que Pedro estava preso, está em Atos 12, e precisou 16 soldados para manter ele preso. Não adiantou nada. Porque o anjo foi lá, abriu as portas, 16 soldados para prender um homem. Pedro. Agora manda 50 soldados para pegar Elias. Você acha que deu? 50 homens para pegar um. Se ainda fosse Sansão, mas não era Sansão, era Elias. Vem 50. Diz que Elias falou, desceu fogo do céu, churrasquinho, queimou os 50. Já pensou? Que poder! A palavra do homem era a palavra de Deus. Ele falou, caiu fogo do céu, consumiu 50. O Acabe, sem juízo, vai mais 50. Não aprende, né? Chegou a 50, Elias olhou, falou, você é Elias? Ele só falou, desceu fogo do céu de novo e acabou, queimou 50. Acabe, está sobrando soldado, né? Manda mais 50. Aí, quando chegou, esses 50 que chegaram, o líder deles, já sentindo de longe o cheiro do churrasco, 100 queimados lá, e já foi assim, Peraí, deixa eu falar, só um pouquinho. Senhor Elias, por favor, por obséquio, pode me ouvir antes de mandar descer fogo do céu? Tá bom, você foi educado, os outros não foram, pode falar. Aí, olha, eu vim aqui enviado pelo rei, não sou eu, eu tenho nada com isso, estou obedecendo ordens. O rei Acabe quer te ver, só isso. Você pode acompanhar a gente, por favor? A gente te acompanha só. Não está te levando preso. Só para você ir lá falar com ele. Tá bom, gostei. Não vou falar nada, não. E foi. Ele chegou lá. Salvou os 50. Senão era mais 50 que iam morrer. Esse era o Elias que estava lá, no limite da fé. Acabou a fé dele. Ele pediu para morrer. Pediu para morrer. Deus ainda tinha uma obra para ele fazer. Depois que ele descansou, repousou, deu um tempo, recuperou o ânimo, a força física, mental, espiritual, voltou muito mais forte, voltou muito mais corajoso. Então, se nossa fé está no limite, às vezes a gente está precisando dar um tempo. Ficar longe dos problemas. Pede para Deus criar uma situação para você descansar. Porque ninguém aguenta batalhar e lutar dia e noite sem parar. Nem Jesus. Por que ele fazia isso todo dia? O que ele fazia? Ia para o Jardim das Oliveiras, né? Ia para o Jardim do Getsêmani, ia lá orar, descansar. O que ele fazia? Olha a exaustão. Ele ficava tão cansado que o dia que for atravessar o mar da Galileia, tempestade, vento, ondas, dormiu no barco, apagou. Porque estava exausto. A gente precisa entender que nós precisamos de descanso. Por isso que Deus deu um dia na semana para a gente descansar. Descansar. Se você não aprender a descansar, tem gente que você falou no inglês, workaholic, viciado em trabalho. E a pessoa, se não está trabalhando, se não está ativo, fazendo alguma coisa, ela acha que não está viva. Não consegue parar.
Aí não vai conseguir meditar, orar, ter uma relação com Deus, porque não consegue parar. A mente está o tempo todo trabalhando, o tempo todo fazendo alguma coisa. Aí quando cai na cama está exausto. Dorme algumas horas e já começa tudo de novo. A gente precisa de descanso. O Elias descansou e aí ele voltou com força para terminar a obra que ele tinha que fazer. Quando parecia que a fé estava no limite. Essa é uma lição que a gente tem que aprender. Outra lição que a gente tem que aprender é a lição de Pedro. Pedro tinha fé. E vou dizer para vocês, mais que os outros 11. Porque quem foi que andou sobre as águas? Ele tinha fé. Ele tinha fé muito mais que os outros. Os outros lá no barco olhando e o Pedrão andando nas águas. Então, ele foi porque a fé dele em Jesus era tão grande que ele não teve medo. Ele falou, se Jesus está andando sobre as águas, eu perguntei, posso ir? Jesus falou, vem. Se Jesus falou, vem, eu vou. E foi. Aí, por que ele afundou? Por que ele afundou? Ó, a fé dele chegou no limite. Mas por que chegou no limite a fé dele e passou do limite? Porque se não tivesse passado, não tinha afundado, né? Chegou no limite e aí acabou a fé. E começou a afundar. Ele perdeu a fé em Jesus? Perdeu a fé em Jesus? Não, porque a primeira coisa que ele faz é levantou a mão que estava afundando e falou para Jesus, salva-me, porque ele sabia que Jesus podia salvar. Então ele não perdeu a fé em Jesus. Ele perdeu a fé em quem? Nele mesmo. Nele mesmo. Porque ele ficou pensando, Jesus é Jesus, é o Messias, é o Filho de Deus, ele anda sobre as águas. Quem sou eu para andar sobre as águas? Mas não estava andando. Deus não deu poder para ele andar. E aí ele duvidou, falou, quem sou eu? Eu não posso estar aqui. E afundou. Por isso que Jesus repetiu várias vezes, e aí no finalzinho da vida dele deixa claro, que eu gosto muito, João 14, 12. Vocês são meus discípulos. Essas coisas que eu faço, andar sobre as águas, ressuscitar os mortos, curar leproso, dar visão aos cegos, fazer o paralítico andar, pregar, ensinar, curar. Vocês são meus discípulos, vocês vão fazer tudo isso, coisas ainda maiores vocês vão fazer. Então vocês têm que acreditar que vocês podem, porque não é vocês. É o poder de Deus na vida de vocês. Então vocês precisam ter fé em Deus, fé em mim, mas tem que ter fé em você também. Você tem que acreditar na sua jornada. Você tem que acreditar na sua entrega. Você tem que acreditar que aquilo que você fez foi de coração e sabendo que você não merece. Mas Deus está em você. Então não duvide. Não duvide da presença de Deus no seu coração. Você não pode duvidar. E às vezes a gente duvida. Será? E a gente perde o poder. Aí cai. Então a gente tem que, como Elias, entender que às vezes tem que dar um descanso porque a fé chega no limite. Pedro, tem que ter fé em você mesmo. A gente não pode ter cristão que tem Jesus na sua vida, não pode ter uma autoestima baixa. Não pode. Você não pode se sentir derrotado, sentir fracassado. Eu não sou ninguém, se fazer de vítima. Não, você tem o Deus, Criador do universo ao seu lado. Como que você vai ter medo? Como que você vai ser vítima? Os outros é que tem que ter medo de você. É a história do Eliseu com o servo dele. Já ouviram essa história? Estavam lá na cidade, de repente os midianitas chegam, mais de 100 mil soldados cercaram. E aí, Eliseu acorda de manhã, quando ele sai na muralha lá para ver, no chazinho dele, está ali tranquilo, o servo dele está literalmente tremendo, porque ele olhou para fora e ele estava com os dentes batendo, os joelhos batendo, tremendo, quando ele olha mais de 100 mil soldados cercando a cidade. E o Eliseu, assim, com o caneco dele, a colherzinha assim, tranquilo, dia bonito, né? Ó, não tem uma nuvem no céu, vai dar um dia bonito hoje. E o outro olhando para Eliseu, gaguejando. Não está para beber. Está lá, tremendo de medo. E o Eliseu tranquilo, tranquilo. Por quê?
Porque a fé dele via o que o outro não conseguia ver. E aí ele pede para Deus, mostra para ele que ele não está vendo. Aí Deus abriu os olhos. Quando o servo viu, Eliseu falou para ele, mais são os que estão do nosso lado do que os que estão do lado deles. E ele viu as montanhas ao redor, coberto de anjos, um exército de Deus, cobrindo aquilo. E aí pronto, acabou o medo, parou de tremer, joelho não batia mais, dente não batia mais. Ele já olhou e falou assim, eu estava com medo de vocês, é vocês que têm que estar com medo da gente. Se vocês vissem o que eu estou vendo, é vocês que iam estar com medo. Então a gente não pode ter medo. Você só tem medo quando você para de ter fé. E fé é o quê? Ver o invisível. Não é isso que a gente viu no texto de Hebreus? Hebreus 11, capítulo 11, verso 1. Né? Convicção de fatos que não se veem. Então, quando o rapaz pôde ver o invisível, mas já estava lá. Então você tem que ter a certeza, o invisível está com você. Outra pessoa que precisou de fé, e a gente aprende uma lição. Naamã. Naamã era um homem que não tinha fé no Deus de Israel, porque ele não era do povo de Israel. E uma menininha colocou fé no coração dele. Porque o Naamã estava com lepra, não podia ter contato com a sua família, estava lá isolado, um homem importantíssimo. A serva escrava, que fora trazida do povo de Israel, falou para ele, olha, se o senhor tiver fé, vai lá na minha terra, que tem um profeta chamado Eliseu, esse probleminha seu aí, ele resolve. Ele, o quê? Já tentei de tudo. Isso aqui não tem solução, é lepra, não tem cura. Mas aí vem o quê? A fé. Bem pequenininha. Não custa tentar, né? Já tentei de tudo. Vou viver assim, vou morrer assim? Vou lá tentar. Lá vai ele. Levando presentes, ele era um general, vem um exército com ele, chega lá, o Eliseu não quis nem receber. Só mandou o servo com a mensagem, eu sei quem está vindo, eu sei qual é o problema, essa é a solução. O Eliseu falou, não precisa ver não, ele já falou o que é. Só tem esse problema, vai lá no Rio Jordão e mergulha, quantas vezes? 7 vezes. Naamã virou as costas e saiu indignado. A fé acabou ali. Já era pouca. Aí chegou no limite da fé. Falou, não, está até de brincadeira. Eu venho aqui, o homem nem me vê, não me recebe, tinha que me receber com honras, porque eu sou um homem importante, rico e tal. Não, nem me viu, manda um recado e manda me humilhar. Lá na minha terra tem rios assim, ó, lindos, com água limpinha. Agora esse rio sujo aí, eu vou mergulhar nesse rio. E ele foi embora indignado. Quando a fé da gente chega no limite, às vezes a gente precisa de alguém com mais sabedoria, que está tranquilo, calmo, com uma visão diferente da nossa, para poder aconselhar. Se sua fé chegar no limite, vai se aconselhar com alguém que você sabe que tem fé, que vai te ajudar, que vai te apoiar. O servo que estava junto percebeu, falou, peraí, a gente saiu lá daquele fim de mundo, viajamos tudo isso, chegamos aqui acreditando que podia acontecer um milagre. Aí o homem podia dizer para o senhor, com todo respeito, fazer uma coisa difícil, pagar uma fortuna, né? Podia ser alguma coisa assim complicada. Não, ele falou uma coisa tão simples. O rio está aí, estão passando na beira do rio. É só entrar lá e mergulhar 7 vezes, tão fácil. Custa tentar? Naamã pensou e falou, é mesmo, né? Não custa, né? Já vim até aqui mesmo. Minha fé me trouxe aqui. Por que eu não vou mais um pouquinho? Por que eu não tenho um pouquinho mais de fé? Se ele não tivesse ouvido o rapaz, a história dele, a gente nem ia ler, porque não ia estar na Bíblia. Ia ter o que para contar? Não tinha história para contar. Mas aí ele ouviu o conselho de alguém de maneira simples, mas com sabedoria. E ele resolveu levar a fé um pouquinho mais. Entrou na água lameada, mergulhou 7 vezes e saiu dali com uma história que hoje, milhares de anos depois, a gente está contando.
Um dia a gente encontra com Naamã, lá no reino dos céus, para conversar com ele. Falar, ei, como que foi? A fé chegou no limite. Aí ele resolveu um pouquinho mais. E era ali que estava a bênção. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Quero mostrar para vocês uma imagem. Pedir para o Casder colocar ali, ou o Jean, que é muito interessante. A nossa fé é frágil. Por isso que fé tem que ser armazenada, guardada num lugar muito seguro e vai se somando com o que veio antes para você poder enfrentar coisas maiores depois. Mas tem hora que a nossa fé parece que chega no limite e parece que a gente perdeu. Tem hora que você ora na madrugada, jejua, busca, e a impressão que dá, não tem mais o que fazer. Acabou, perdi. Essa eu perdi. Perdi o jogo. Ó, esse quadro, deixa eu ver aqui o nome do pintor, porque é aqueles nomes assim, ó, complicadíssimos, que nem lendo eu vou conseguir. Então, esse quadro estava no Louvre, em Paris. E foi leiloado, está na casa de alguém por aí, algum milionário, a gente não sabe quem é. Mas por algum motivo esse milionário comprou. E o pintor se chama Friedrich Moritz August Retzte. Complicadíssimo. Esse quadro não era o nome dele, mas ele ganhou o nome de Checkmate. Checkmate. Quem sabe um pouquinho de xadrez, sabe que o xadrez funciona assim. Tem o rei, tem a rainha, é medieval, né? Tem o rei, a rainha, tem 2 bispos, tem os cavaleiros, tem as torres e os peões na frente. O objetivo é cercar o rei. Para o rei não ter mais movimento nenhum. Para onde ele mexer, alguma peça pega. E aí perdeu, acabou o jogo. Então, nesse quadro, esse Friedrich, ele fez um quadro do lado da esquerda, é o diabo. E ele colocou aquele indivíduo que está preocupado, com a mão na testa, pensando. Segundo a cultura popular, deu um nome para o quadro, o apelido de Checkmate, que o diabo colocou ele no checkmate, ou seja, pegou o rei dele, não tem saída. E ficou famoso, conhecido esse quadro com esse nome, Checkmate. Satanás ganhou, o diabo ganhou, não tem saída. E ele está ali com a mão pensando, perdi, não tem o que fazer. Parece que até o anjo está com dó dele, né? Olha lá. Um dia, lá no Louvre, estava passando um grupo de estudantes, um grupo de turistas, e aí pararam na frente do quadro e o guia começou a explicar. Esse é o pintor tal, esse quadro de ano tal, e o nome dele é Checkmate, e aqui quer dizer que o diabo ganhou, e tal, porque o rei está pego. Todo mundo continuou andando e foi embora para o próximo quadro, e foram ver a Mona Lisa, e foram ver outras coisas, e um rapaz ficou parado olhando. E ele ficou ali um tempão olhando. Até que o guia percebeu que estava faltando um no grupo. Vocês sabem o que é, né? Eles vão com a bandeirinha e tal, e eles sabem quantos tem, sempre estão contando para saber se alguém... Falou, está faltando um. Aí ele voltou lá e o rapaz está lá parado olhando. E ficou um tempão olhando, estava analisando o quadro. Aquele rapaz, ele era o que eles chamam de chess master, um mestre do xadrez. Ele já tinha participado de competições internacionais, ganhado prêmios, ele entendia muito de xadrez. E ele ficou olhando, e muito tempo analisando o tabuleiro, para ver se era um checkmate mesmo. E quando o guia chegou, ele falou, por que você está aqui? Por que você ficou parado? Ele falou, porque eu sou um mestre de xadrez. Enxadrista, né, que eles falam. E eu estou analisando essa pintura e acontece o seguinte, ou eles vão ter que mudar a pintura, ou vai mudar o nome, porque não é checkmate. E aí ele revelou uma verdade sobre a situação. Ele disse, o rei ainda tem um movimento. Tem um movimento. Ele ainda não percebeu. E talvez o anjo está olhando ali pensando,
ele tem que descobrir, ele tem que perceber que o rei ainda tem movimento. E aquele mestre do xadrez diz o seguinte: se ele fizer aquele movimento único que tem, ele consegue ganhar. Ele consegue virar o jogo e vencer. Então ele não pode desistir, ele não pode entregar. Porque não é checkmate, é cheque. Mas não é checkmate. Porque o rei tem um movimento. E aí que a gente tem que parar e pensar. Que quando a nossa fé chega no limite, quando parece que acabou e não tem para onde ir, o rei ainda tem um movimento. Sempre. Toda vez. Toda vez que a gente chega no limite, pare, olhe para cima, porque o rei tem ainda um movimento. A gente não sabe qual é. A gente não sabe quando, como, mas ele ainda tem uma maneira de resolver. E aí temos que confiar. Quando todo mundo está olhando para o quadro da nossa vida e dizendo assim: perdeu. Perdeu. Não tem o que fazer. Sem saída. Aí você diz assim: não, eu tenho um Deus sem limite. Ele tem a saída. E eu quero concluir hoje lendo para vocês, nada é por acaso, né? Um texto que chegou para mim hoje mesmo. Eu já sabia que esse era o tema, já estava tudo pronto, mas quando eu vi esse texto hoje, eu falei: é isso que eu tenho que ler para eles. Tem um canal no YouTube chamado Nossa Jornada. Todos os dias um vídeo novo é postado. Então, se você quiser, você vai lá, procura no YouTube, chama Nossa Jornada. O tema ainda não é o fim. O texto bíblico é 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quantas vezes você já perguntou: Deus, onde o Senhor está? Quantas noites chorou em silêncio, sem forças para continuar? A vida nem sempre vai seguir o roteiro que imaginamos. Às vezes somos traídos, abandonados, esquecidos. O vento contrário parece forte demais e a vontade de desistir bate à nossa porta. Mas olhe para a Bíblia. Os maiores homens e mulheres de Deus passaram por desertos antes de viverem promessas. O seu processo não é castigo, é um preparo. Elias disse: tire a minha vida. Jó lamentou: melhor seria ter morrido quando nasci, ele disse. Jeremias chorou: maldito seja o dia em que nasci. Homens de Deus, cheios de fé, em algum momento sentiram o peso da jornada. O desânimo também visitou os escolhidos, mas não os impediu de cumprirem o seu chamado. O fato de você se sentir fraco agora não significa que Deus terminou sua obra em você. Davi foi ungido rei quando ainda era apenas um pastor de ovelhas. José sonhou com o trono, mas primeiro enfrentou o poço, a escravidão e a prisão. O que parecia atraso era, na verdade, um tempo de preparação. Você pode não entender o processo, mas confie. Deus não desperdiça a dor. Moisés fugiu para o deserto antes de se tornar libertador. Paulo passou anos sendo moldado antes de se tornar o apóstolo dos gentios. Os grandes planos exigem grandes preparações. O seu sofrimento não é o ponto final. Deus transforma lágrimas em testemunhos e feridas em marcas de vitória. O mesmo Deus que sustentou Elias, restaurou Jó e fortaleceu Jeremias, é o Deus que está com você agora. Você pode estar cansado, mas continue. Você pode não ver saída, mas avance. Não é o fim. É apenas um capítulo. Deus ainda não terminou de escrever a sua história. Lembre-se,
O rei ainda tem um movimento. E ele vai fazer. Na hora certa, do jeito certo. A gente precisa confiar. A gente tem que olhar para a nossa fé quando ela está acabando, chegando no limite, e dizer para o rei: está no fim, estou sofrendo, enche o meu reservatório da fé, me dá um pouquinho mais para suportar até o rei fazer o último movimento e completar a minha história, porque ela não vai acabar assim. Vamos orar? Vamos pedir para Deus fé para a gente poder continuar, para a gente poder sair do limite quando ela chega no limite. Vem aqui, vamos fazer o nosso círculo, como é a tradição, para a gente pedir a bênção de Deus na nossa luta do dia a dia, nas nossas batalhas, para que a nossa fé, que parece que está chegando no limite, ainda tenha muito mais, que ela vá em frente, para a gente esperar pela ação do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na nossa vida. Está na frente da câmera. Um pouquinho para cá. Isso. Obrigado. Tudo bem? Isso aí. Vamos orar, vamos pedir fé para o nosso Deus. Querido Pai, a gente saiu de casa e veio até aqui hoje para sentir a Tua presença na nossa vida. Muitas vezes a gente luta e a impressão que dá é que entramos numa rua sem saída. Parece que não tem jeito, não tem solução. Parece como esse quadro, é um checkmate, o inimigo cercou a gente, perdemos o jogo. Mas não, o rei ainda tem um movimento. E quando ele fizer, a gente vai perceber que a gente não perdeu, mas a gente ganhou. A gente venceu. Porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está do nosso lado. E Ele pode tudo. A gente tem que se lembrar constantemente que as lições de hoje fiquem no nosso coração. Que se a gente estiver cansado, que a gente vai buscar a Ti nos momentos de solidão, para poder buscar forças e poder para restaurar a nossa alma e continuar a luta. Ninguém consegue lutar o tempo todo. A gente precisa de descanso. A gente precisa também, Senhor, acreditar que contigo na nossa vida a gente pode. Não podemos perder a fé em nós mesmos. A gente não precisa ter medo de nada. Se Jesus está conosco, é o mal que tem que ter medo da gente. E também, Senhor, no caso de Naamã, que a gente se lembre dos amigos cristãos, das pessoas que têm fé, para nos apoiarem, nos ajudarem, nos aconselharem, quando a gente pensa que a nossa fé chegou no limite. A gente precisa deles. Nos dê sabedoria, discernimento, força, fé e coragem para continuar lutando sempre. E essa semana que começa com as lutas, a gente pede muita fé. Enche o nosso reservatório da fé. E se ela estiver chegando no limite, revela o Teu amor, o Teu poder e nos dê força para ir um pouco mais. Um pouco mais. Porque é nesse pouco mais que o milagre vai acontecer. Nós colocamos a vida de cada um aqui hoje nas Tuas mãos e todos aqueles que estão em casa também acompanhando. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.